Irmãos, há muitos anos atrás, nós tivemos algumas histórias acontecendo, da qual nós sempre estamos dizendo aqui, nós participamos de uma grande história. E por muitas vezes nós erramos, porque não conhecemos a nossa própria história. E quando eu estou falando de história, eu estou falando da história da igreja, a história do cristianismo, e de onde ela surgiu, de como ela veio. Voltando então para o Antigo Testamento, nós percebemos que após Deus ter falado com Abraão, ter escolhido então um homem, deste homem então a sua família, nós podemos então perceber que essa família se torna um povo, entra na terra do Egito como convidados por causa de José, após então saírem daquela terra por uma ação de livramento do próprio Deus, o Deus Redentor se revela naquele local, lá no Egito, e então traz todo aquele povo para o deserto, e no Monte Sinai Deus então entrega um sinal. Deus entrega então a lei do Senhor dado àquele povo. É interessante, pois ao vagar por 40 anos sob a liderança de Moisés, então Moisés morre e nas portas da terra prometida, então Josué toma conta e lidera aquele povo. E ao liderar aquele povo, eles atravessam o rio e começam então de cidade em cidade conquistar a terra prometida. O interessante, irmãos, é que, não semelhante a Moisés, Josué não prepara então um sucessor para ele. E não preparando um sucessor para ele, a terra fica sem liderança. E aí então entra-se num período chamado período de juízes. Deus então, ao longo do tempo, começa a levantar juízes, aqueles que estariam libertando o povo de momentos de opressão. E quando não se tem liderança, a casa fica desajustada. Há pecados, e nós podemos entrar, por exemplo, como ministramos aqui, exatamente o livro de Ruth exemplifica claramente a saída do povo daquela terra, indo para uma terra, buscando exatamente proteção para suas próprias famílias. Você percebe então a ausência de liderança. Mas o povo começa então a clamar por líderes. Mas ao olhar então para as nações, eles começam então a clamar por um rei. E surge então o último juiz, chamado Samuel. E Samuel, então por sua vez, unge Saul. Mas Saul não era o homem segundo o coração de Deus. Mas então Deus escolhe outro, que aparece, um homem segundo o coração de Deus, chamado Davi. Davi então passa a sucessão dessa liderança, onde com a liderança de Davi, toda aquela terra começa a crescer cada vez mais. A abrangência do reino é muito grande. Então Salomão, o homem mais sábio que a terra teve, começa então a tomar conta disso aí. Mas o interessante, irmãos, é que a semelhança de Davi, Salomão também passa para o seu filho. Mas nos últimos dias de Salomão, Salomão parece que já estava tomando decisões não tão sábias. E Roboão, jovem, ao assumir o trono, não escuta então os ensinamentos do seu pai. E não ouvindo os ensinamentos do seu pai, ele escuta os mais jovens. E começa então a oprimir mais uma vez o povo de Israel. E isso causa então o que Deus permite, chamado então de divisão das terras. Há uma separação das tribos. Fica 2 tribos de um lado e 12 tribos do outro lado. As 2 tribos, firmadas ainda em Jerusalém, permanecem lutando contra a sua espiritualidade, lutando em permanecer fiel ao Senhor. As 10 outras tribos tomam rumos diferentes. E uma delas situa-se então numa cidade chamada Samaria. Lá se ergue então um templo. Mas, irmãos, com o tempo, tanto o reino do sul quanto o reino do norte são tomados, são invadidos. Deus permite que essas 2 terras sejam invadidas por estrangeiros. E eles são levados em cativeiros. Mas, em especial, o reino que estava as 10 tribos são tomados, são invadidos.
E na medida que são invadidos, levam cerca de muitas pessoas para a Síria e deixa a terra de Samaria desolada. E muitos estrangeiros então tomaram posse da terra e começaram a conviver ali. Passaram-se mais ou menos 2 séculos. Então o povo de Deus que estava sob o cativo volta à terra. E ao voltar à sua terra, encontra-se então com um povo estranho na sua terra. O interessante, irmãos, é que em vez deles rejeitarem as suas práticas, porque não era um povo que estava cultuando a Deus, não era um povo que estava vivendo para Deus, eles começam então a tomar conta das suas posses, mas começam então a se envolver com outros povos. E começa então a haver um sincretismo religioso. Há uma mistura de religiões. Há algo, irmãos, que começa cada vez mais a difamar o nome de Deus. Eles começam, por exemplo, a rejeitar as novas escrituras. Ou melhor dizendo, essa segunda parte depois do Pentateuco. Eles começam apenas a olhar exclusivamente para os escritos de Moisés. Eles rejeitam os profetas e começam a viver em uma religiosidade plural. Eles criam tanto em Deus, como também criam em outros deuses. Eles cultuavam a Deus, como também cultuavam a outros deuses. Por causa dessa história de Samaria, nós podemos ver então no Novo Testamento uma rixa muito grande entre os judeus, que são descendentes do Reino do Sul, daquelas 2 tribos que estavam situadas lá em Jerusalém, e o povo de Samaria. O interessante, irmãos, é que esses 2 povos não se davam bem. Mas ao relato bíblico, eu e você prestamos atenção que Jesus vai até os samaritanos. Mas o que nos parece, irmãos, é que aquela terra que há muitos anos atrás rejeitaram o próprio Deus, começa agora a ouvir as palavras de Deus. Quando então entramos nesse texto que acabamos de ver, eu queria que você lesse comigo Atos, capítulo 8, a partir do verso 9. Que diz assim: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele, porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem as mãos os apóstolos, eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois a tua maldade
e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estais em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão pediu-lhes: rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Ao falar então sobre Samaria, nós percebemos então que Deus está dirigindo a sua igreja para a expansão e a proclamação e o anúncio do Evangelho. Preste atenção comigo. Deus havia dito aos seus discípulos permanecerem em Jerusalém até que venha a promessa. A promessa se cumpre então em Atos, capítulo 2. Mas antes da promessa se cumprir, Deus dá diretrizes para eles, dá direcionamentos. Esses direcionamentos vocês então receberão o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. O interessante, irmãos, é que do capítulo 2 até o capítulo 8, passam-se cerca de 10 anos. E essa igreja que deveria estar expandindo, anunciando e indo para outras cidades, segundo a ordenança de Cristo, ela não faz isso. Ela se acomoda, ela fica em Jerusalém. É bom estar em Jerusalém. Jerusalém o povo está em comunhão. Em Jerusalém o povo está orando. Em Jerusalém o povo está ali participando de casa em casa. E isso, de certo modo, acomoda todo aquele povo. E aquele povo que era um grupo de 120, agora estão com mais de 20 mil pessoas cultuando a Deus. Uma igreja enorme. Uma igreja que estava ali crescendo, mas desobedecendo então o mandato de Deus. Deus então inicia um processo sobre o qual esta igreja ela passa. Deus então levanta uma grande perseguição. Iniciando então por um evangelista. Estevão, chamado diácono, vai então começar a pregar e pregando esse evangelho, ele inicia então uma grande perseguição. Ele é morto. E com isso, irmãos, a grande perseguição sobre os crentes da igreja de Jerusalém, fazendo com que essa expectativa de que a igreja morresse em Jerusalém, então todos, segundo o texto diz, que começam a sair e vão então em outras direções. E à medida que eles vão para outras cidades, eles vão pregando e anunciando o Evangelho. O que nos chama a atenção é que deixa claro a narrativa bíblica e a intencionalidade do texto de chamar a atenção para Samaria, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando então nós olhamos para Samaria, nós percebemos então que Deus tem a intenção de alcançar aqueles que no coração do povo e dos judeus não tinha intenção de alcançar. Jerusalém era bom, Jerusalém bastava, e era apenas a intenção deles ficarem em Jerusalém, mas Deus então intenta uma grande perseguição para que eles saiam e comecem então a pregar o Evangelho em outros locais e principalmente em um local que eles não queriam ir. Samaria então é invadida por crentes. Em especial, ela é invadida por um homem chamado Filipe, mais um dos diáconos da qual foi escolhida em Atos capítulo 6. Filipe, então, com ousadia do Espírito, começa a pregar o Evangelho. E por incrível que pareça, irmãos, a terra negra, o povo rejeitado e aquele ambiente que, na expectativa do povo, não receberia a palavra, nós percebemos então que no relato do texto diz que eles recebem com grande alegria a mensagem do Evangelho. Mas preste atenção. Uma coisa salta aos nossos olhos quando olhamos para esse texto. O texto, então, no capítulo 8, verso 9, inicia chamando a atenção para um homem chamado Simão. E ele tem, então, uma prática. E essa prática, irmão, ressalta exatamente aquilo que nós falamos de um povo que antigamente estava misturado. Era judeus, mas misturado com outros povos. De maneira, então, que esse povo começou a ter
um sincretismo, um pluralismo, outros deuses. A mágica aqui, ou feitiçaria em outros textos, vai então chamar a atenção e diz claramente que esse homem aqui, não apenas ele, deveria existir outros, começava então a comandar, começava então a chamar a atenção e ludibriar pessoas dentro da espiritualidade. Uma coisa, irmãos, que me chama a atenção é que nós estamos falando de Samaria. Nós não estamos falando dos nossos dias. Mas o que nos parece é que os nossos dias são mais parecidos com Samaria do que pensamos. Hoje, estamos vivendo a época dos homens que estão ludibriando muitas pessoas. Usando textos sagrados, seja a Bíblia ou outros, como aqui queiram dizer, usando religiões. E aí você percebe, irmão, claramente que hoje nós vivemos exatamente esse sincretismo, esta mistura e ao mesmo tempo esse pluralismo, onde há muitas expectativas, e mesmo por causa do individualismo que nós temos hoje, as pessoas estão vivendo uma busca pelo transcendente, uma busca pelo algo que não pertence a nós, uma busca que é fora de nós, o transcendente, aquele que está em Deus, e vão fazer isso de uma forma que tiver à sua frente. Estava em São Paulo uma vez, e quando, passando pela Avenida do Brás, eu vi então uma igreja que se denominava evangélica e dizia, a chamada da igreja era, venha porque eu vou descobrir a sua vida. Eu me questionei se aquilo era uma igreja evangélica ou era um centro espiritual. As pessoas estão usando técnicas do espiritismo dentro da igreja, trazendo misticismo para dentro da igreja, ludibriando pessoas e esquecendo o principal, que é as Escrituras. O que me deixa mais triste é saber que muitos que se dizem evangélicos não mais conhecem as Escrituras, a semelhança desse povo samaritano que rejeitou as Escrituras. Hoje as pessoas estão rejeitando as Escrituras e querendo aquilo que é o aqui e agora, o fácil, o transcendental. Se você me mostrar a minha vida, eu acredito em você. Se você se revelar para mim, me disser o que está passando na minha mente, eu acredito em você. E as pessoas estão atrás disso. E aí você anda atrás de búzios, de tarô e de profetas, se esquecendo do próprio Deus que guia as nossas vidas por meio das Escrituras. Mas voltando para Samaria, porque eu quero falar de Samaria nos nossos dias, voltando para Samaria, eu presto atenção com você que esse homem estava influenciando todo um povo, como nos nossos dias. Esse homem então, irmãos, é impactado por um homem, outro, chamado Filipe, que com ousadia, movido pela perseguição, vai adiante e começa a anunciar: Cristo ressuscitou. Começa a anunciar as boas novas do Evangelho e conclamar aquele povo a um arrependimento. Mas o que nos chama a atenção é que mesmo esse povo ludibriado, mesmo esse povo acreditando em outros deuses, mesmo esse povo buscando a mágica e a feitiçaria, ouve então a mensagem do Evangelho pregado por Filipe e diz assim: nós queremos esse Deus. Filipe então prega, as pessoas se convertem, as pessoas se aproximam, e inclusive, irmãos, Simão se converte ao Senhor. É interessante que Filipe então começa um processo, batiza esse povo, o povo começa a se reunir, chama a atenção, e aí, irmãos, entra um outro problema. É que agora Samaria tem um grupo de crentes. Samaria agora tem um grupo de homens e mulheres que estão servindo ao Senhor. E o quartel-general, Jerusalém, chama a atenção. E eles então enviam os seus soldados. Então os dois apóstolos, chamados João e Pedro, vão para Samaria. E ao chegar em Samaria, eles vão, na verdade, fiscalizar aquela obra. Vão fiscalizar aquela igreja. Vão conhecer o que está acontecendo. E eles vão ser impactados por uma ação que eles não esperavam. Deus, irmãos, na sua ação soberana, prepara todas as coisas conforme a vontade de Deus.
Pedro e João não estavam esperando que aquele povo realmente estivesse se convertido ao Senhor. Mas Deus prepara aos olhos de Pedro e João coisas que eles não esperavam ver. Quando Pedro e João olham para aquele povo e então ora por eles, impondo-lhes suas mãos, um momento semelhante ao Pentecostes se acontece. Isso para provar para João, Pedro e para Jerusalém que aquela comunidade era também uma comunidade do Senhor. De modo semelhante, então, você percebe que ao acontecer novamente o que parece semelhante a Pentecostes ali, para comprovar então a evidência daquele povo como servos de Deus, você então vê o reino de Deus crescendo. Deus usa de sabedoria para não terem dúvidas e eles olharem com os próprios olhos o que Deus estava fazendo por meio da pregação e da vida de um homem. O interessante, irmãos, é que acontece algo estranho. O que acontece é que exatamente aquele que se converte, o Simão, aquele que era influente na cidade, ele se aproxima da liderança, se aproxima então de Filipe e agora se aproxima de Pedro e João. E ao olhar para aquele movimento, ele disse: eu também quero isso, eu quero esse poder. Mas irmãos, ao olhar para isso, Pedro e João, e especialmente Pedro, diz para ele, em palavras menos amenas, o que Pedro estava dizendo era: você não se converteu de verdade. O teu dinheiro, o teu Deus é o teu dinheiro. Então, vá e te arrependa. Ao olhar para essa história, nós podemos tirar então algumas conclusões para as nossas vidas. Ao olhar então, em primeiro lugar, para esse contraste entre Simão e Filipe, nós percebemos, irmãos, a necessidade e a grande importância de estarmos influenciando pessoas. Porque, irmãos, se nós não influenciarmos, outros estarão influenciando. E Deus nos chamou, então, para sermos, sim, testemunhas que anunciam este Evangelho. De tal maneira, irmãos, que há muitos que estarão influenciando para um caminho errado. Mas Deus chamou você e chamou a mim para termos então a ousadia, o mover do Espírito, o poder do Espírito, essa ousadia para então falarmos em tempo e fora de tempo dessa mensagem grandiosa do amor de Cristo e que Ele morreu na cruz. Nós precisamos então anunciar esta boa nova do Evangelho. O que nos chama a atenção, irmãos, é que vivemos um tempo muito, mas muito semelhante ao tempo de Samaria, onde há muitas pessoas sendo ludibriadas, há muitas pessoas sendo enganadas por um falso evangelho. E Deus conta comigo e com você para pregarmos este evangelho de maneira correta, de maneira centrada. O que nos chama a atenção, irmãos, é que para me pregar esse evangelho, eu preciso ter coragem, ousadia e conhecimento. Você precisa, então, cada vez mais, buscar esta ousadia, este conhecimento, e querer conhecer a Deus para que em todos os momentos da tua vida, você possa, então, testemunhar do que Deus fez na tua vida, e falar do amor de Deus para muitos. Há muitos que estão lá fora, ansiando, clamando, para ouvir sobre o amor de Deus. Esse aspecto transcendental, irmãos, está em todos, independente da classe social, independente do grupo que ele faz parte. Se você for, por exemplo, perceber em todas as instâncias, mas em algumas, você vai ver, irmãos, que eles chamam por Deus, mesmo sem acreditar em Deus. Eles tatuam no seu corpo cruzes, o nome de Cristo. Às vezes por um ato de blasfêmia,
mas às vezes também pela necessidade de querer dizer que também no fundo ainda acredita. Você olha pelos shoppings e anda por aí, e sempre a espiritualidade parece que está à tona. Mas, irmãos, mesmo em meio a esse pluralismo de coisas que nós podemos, então, diante da religiosidade, viver, eu e você fomos chamados para apontar um caminho. E o caminho dele chama-se Jesus Cristo. Pois ele é o único caminho, a única verdade e é a única vida. E eu e você fomos chamados para anunciar este Jesus de Nazaré. Por que nós não estamos fazendo isso? Será que, irmãos, é necessário a perseguição, a luta, para nós nos inflamarmos então e anunciarmos o Evangelho? Que não seja necessário então uma grande perseguição no Brasil, para que a gente possa então anunciar o Evangelho. Comece a fazer no seu trabalho, comece a fazer na sua casa, comece a fazer, viva este Evangelho e anuncie este Evangelho. Mas uma segunda coisa me chama a atenção nesse texto. É que, irmãos, à medida que o Evangelho é pregado, à medida que o Evangelho é anunciado, você percebe então por meio de parábolas, quando Cristo ele fala sobre o anúncio do reino de Deus, ele diz, por exemplo, em uma das suas parábolas, que é semelhante a uma rede que é lançada ao mar, e quando é puxada, vem peixes bons e peixes ruins. É interessante pensar, irmãos, que Simão aqui não é um peixe bom. Simão aqui, irmãos, é um que está se convencendo de uma verdade, mas não se converteu de verdade. Alguns teólogos vão chamar de que ele entendeu cognitivamente, mas não entendeu com o coração e alma. É interessante pensar, irmãos, que há então a possibilidade de uma falsa conversão. Isso significa dizer, irmãos, que há a possibilidade de crentes que estão dentro da igreja que até entenderam o Evangelho, mas não se dedicam a ele de verdade. Até compreendem a verdade, mas não se entregam de corpo e alma. Essa verdade, irmãos, é clara quando o apóstolo Pedro diz para aquele homem que ele não se converteu de verdade, que o Deus dele era o dinheiro. E essa verdade que salta aos nossos olhos, irmãos, nos chama a atenção porque aquele homem que é influente, agora influenciando outros também, está no meio da igreja, ao lado de Filipe, se aproxima da liderança. E no momento certo ele se destaca dizendo, eu quero esse poder. Ele não queria o Evangelho. Ele não viveu o Evangelho e há uma falsa conversão. Ao olhar para essa realidade, nos chama a atenção para nós. Não olhe para o seu vizinho. Não olhe para fulano nem para cicrano. Olhe para você. Olhe para você. Essa pergunta é feita a mim, eu, Maurílio, pastor. Será que realmente eu me converti ao ponto de entender o verdadeiro caminho, verdadeira verdade sobre a minha vida? Eu me entreguei então a essa verdade de corpo e alma. Será que eu sou realmente uma pessoa que se converteu ao Evangelho e que serve a esse Rei Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Essa pergunta, irmãos, ela é crucial para nós. Aos nossos dias. Porque este homem que deixou as suas práticas, o seu ganha-pão, até na verdade, busca outra forma de ganhar dinheiro, e agora usando o que seria o Evangelho. O que me chama a atenção, irmãos, é que isso aponta para os nossos dias. Há muitos que estão sendo Simãos, o mágico, pregando nos púlpitos. Ensinando um falso evangelho, buscando dinheiro, ludibriando crentes.
Por isso, irmão, suscita agora novamente a necessidade de eu e você conhecermos as Escrituras. Porque quando você olha para as Escrituras, você vai perceber que isso vai acontecer ao longo do tempo. A Bíblia nos relata sobre falsos mestres. Você vai perceber isso ao longo das Escrituras. Até mesmo igrejas no Apocalipse que é elogiada por Cristo por exatamente colocar à prova aqueles que se tornaram falsos mestres. Então há uma necessidade, irmãos, de nós conhecermos as Escrituras para que possamos então conhecer quem são aqueles que estão de verdade pregando o verdadeiro Evangelho, mas ao mesmo tempo, além de olhar só para a liderança, eu preciso também olhar para mim como crente e perceber se realmente eu estou servindo ao Senhor com gratidão, com serviço, com amor e com consciência. Ou a religiosidade ainda tem me afetado, ou apenas estou vindo à igreja buscando então apenas um aspecto de garantia de salvação. São N e N situações que podem então se encaixar nessa falsa conversão. Eu e você somos chamados à atenção, a então entendermos com a mente, mas também se converter de coração. O que eu percebo também, irmãos, é que Deus cuida da sua igreja. Porque, ainda que há falsos convertidos, há agora verdadeiros convertidos que Deus comprova a sua verdadeira conversão. Na verdade, irmãos, na mente dos apóstolos e de Jerusalém, a religiosidade ainda estava ferrenha sobre aquele momento, ao ponto deles não acreditarem naquela conversão. E é exatamente pela ação de Deus, fazendo então eles visualizarem aquilo que eles não poderiam fazer, Deus fez, semelhante ao que Deus fez com eles. E eles então puderam comprovar que aqueles em Samaria, terra que eles não queriam que o Evangelho salvasse, fossem então considerados um povo verdadeiramente convertido ao Senhor. É tanto que você percebe que na sequência do texto, você vai ver então eles, juntamente com Filipe, continuando a pregação. Isso vai ficar para outro episódio. Mas há então marcas distintivas que mostram então essa ação de Deus. E é exatamente essa convicção movida pelo Espírito Santo em nós, quando nós nos convertemos, que nos convence desta salvação. Quando entendemos então o que Cristo fez na cruz e através então do enchimento do Espírito em nós, quando somos então batizados, nos tornamos então templo e morada do seu Espírito, e ao olharmos então para a mensagem do Evangelho, eu entendo que Cristo fez coisa que eu não poderia fazer, e então me rendo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Todo-Poderoso, a este Evangelho que me chama então a uma responsabilidade de sermos então testemunhas e dar continuidade à obra que Cristo iniciou. Então, como eu falei, 3 coisas me chamam a atenção, mas eu queria chamar a sua atenção para nós concluirmos. É saber se você tem compreendido o verdadeiro Evangelho. Há muitos que estão visitando, mas há muitos que estão há anos na igreja, que não se sentem perdoados, que não se sentem amados do Pai. Há muitos que buscam a sua convicção em práticas, um Evangelho movido por obras.
Há muitos que não tiveram então a ousadia de dizer publicamente: eu sirvo ao Senhor. Diante dessa mensagem eu percebo, irmãos, tanto a mensagem de Deus nos chamando para anunciar para fora, como viver dentro, mas esse viver dentro influenciando pessoas. Indo para o mundo, vivendo o Evangelho e trazendo para a igreja, discipulando e gerando discípulos. Eu quero levar você à sua reflexão, diante de Deus, diante da sua responsabilidade, o que nós temos feito como igreja de Deus. Será que nós realmente temos cumprido a missão? Será que eu e você temos servido ao Senhor com propósito, cumprindo literalmente o seu mandato? Ou temos girado dentro de uma vida religiosa? De domingo a domingo, eu vou bater meu ponto. Será que a missão que Deus me deu tem sido cumprida? Ou eu estou mais preocupado com as coisas que o mundo tem a me oferecer? Deus tem chamado você. E o interessante é que Ele te chamou antes da fundação do mundo. Ele te escolheu antes de todas as coisas serem criadas. Ele te amou. Te trouxe a este lugar para você ser treinado, capacitado para então cumprir a missão que Ele determinou para você. Para você ter oportunidades de serviços e anunciar então este Evangelho lá fora, onde eu não posso chegar, mas você pode chegar. Onde Deus pode contar com você, não comigo. Onde você vai novamente retornar para cá, ser treinado para voltar novamente e anunciar este Evangelho. E anunciando este Evangelho, você está cumprindo a missão. Discipulando, irmãos, quantos de nós estamos na igreja sem discipular ninguém? Porque estamos tão preocupados com o ativismo do dia a dia, com os nossos trabalhos, que nós não nos preocupamos mais com aquele que está perto de nós. Nós estamos gastando mais tempo com programas do que com pessoas. E quando eu olho para esse texto, eu vejo Deus movendo a sua igreja em direção de pessoas. Pastor, eu sou novo, eu sou velho, não importa. Se Deus te chamou, colocou então uma missão nas suas mãos. Aonde você irá se encaixar? Aonde você vai com os teus talentos e com os teus dons servir? Mas a pergunta também é: será que você compreendeu o verdadeiro Evangelho ao ponto de confessá-lo de verdade? Não apenas, irmãos, uma confissão como Simão fez. Simão se confessou, Simão até se batizou, mas não era crente. Não era salvo. E isso é muito sério. Por isso, irmãos, cabe a nós essa reflexão.